Fala galera do GV, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Gustavo em mais uma aula de História. Bom galera, o assunto da aula de hoje são as civilizações pré-colombianas antes da chegada da colonização espanhola. Bom, como é sabido, nosso continente, o continente da América, ele já era povoado por várias civilizações antes da chegada dos europeus, certo? E essas diversas civilizações têm uma história riquíssima que cada vez mais os historiadores e os educadores como um todo buscam trazer a sua relevância, a sua importância para que a gente possa refletir justamente essa história que durante muito tempo ficou, de certa forma, num segundo plano na hora da gente estudar história. Se a gente parar para analisar, nós estudamos a história das civilizações europeias, das civilizações do Oriente Médio, assim como também a história do Brasil. Mas todos os elementos da história brasileira, assim como a história dos países que se formaram aqui na América, é só uma fração da história do continente, certo? Esse continente já tinha ali pessoas habitando antes mesmo da chegada dos europeus. E essas pessoas construíram uma história com várias religiões, com várias formações políticas, com um vasto cardápio alimentício, com elementos que nós temos hoje presentes na nossa cultura, como o cacau, como a batata, o milho, o feijão, a pimenta. Então, eles vão trazer vários elementos também para a nossa cultura que, de certa forma, não são relacionados aos ameríndios, aos nativos do continente americano. Além disso, eles também vão ter grandes contribuições em questões matemáticas, de astronomia e por aí vai, certo? Bom, indo para a questão da história dos povos nativos na América Espanhola, os que mais se destacam são os maias, os astecas e os incas. Na aula parte 1 sobre a história dos povos pré-colombianos, nós trabalharemos os maias e os astecas. Bom, os maias, eles vieram antes dos astecas. Isso significa que os maias influenciaram, de certa forma, muito da cultura asteca e alguns historiadores, inclusive, trabalham com a possibilidade de que, em algum momento, algumas frações das civilizações, da civilização maia, possam ter convivido com os astecas. Bom, os maias eles surgem ali por volta do século III d.C., onde nós temos eles se direcionando à região sul do México, assim como a Guatemala e a atual Honduras. Essas regiões, obviamente, não tinham essa nomenclatura, não tinha essa formação política, mas é para a gente situar, certo? Então os maias eles vão se desenvolver nessa região. Pelo que os historiadores apontam, provavelmente os vários povoados que vão formar a civilização maia, muitos deles migraram da região ali do atual sul dos Estados Unidos e acharam ali naquela região de Honduras, Guatemala e o sul do México uma região estratégica ali para eles permanecerem e construírem ali uma vida, certo? Bom, essa região também é conhecida como Mesoamérica e é uma região bastante central no nosso continente, certo? Hoje seria, obviamente, a América Central. E os maias, eles vão justamente se organizar em cidades-estados, onde eles vão sim ter uma religião comum, uma base linguística comum entre as cidades, mas a organização política de cada cidade vai ser em grande parte independente, a não ser quando ocorressem ali algumas alianças militares
né, onde uma determinada cidade assumisse o protagonismo, mas nunca, né, as civilizações, as cidades maias, elas foram regidas, elas foram administradas por um único chefe, certo? Todas as cidades-estados, em toda a sua trajetória, tinham uma organização independente. Isso se assemelha muito com aquilo que a gente trabalha, né, das cidades-estados do mundo grego, as polis, né? As polis, cada uma tinha uma liderança, uma gestão, um modelo de governo e, em determinados momentos, ocorriam alianças entre essas cidades, mas nunca houve, né, uma única Grécia, um único grande estado, certo? As cidades-estados, elas eram independentes, certo? Bom, dentro dessas cidades-estados, como vocês já viram, existia uma religião comum, certo? E essa religião comum, ela era muito relacionada a elementos naturais, certo? E os maias vão trabalhar, inclusive, com uma ideia cíclica, que depois os astecas também vão, né, absorver essa ideia cíclica, né, do tempo, ou seja, né, mais ou menos aquela linha, né, que o pessoal ensina lá na escolinha, né, nasce, reproduz e morre. Numa linha um pouco mais elaborada, essas civilizações tinham, melhor dizendo, um roteiro onde o mundo iniciava-se, né, as civilizações floresciam e depois vinha o fim do mundo, que na verdade seria o restart, certo? Então essas religiões que tinham elementos naturais também tinham essa coisa meio cíclica, né, dentro da religião, certo? Então os maias, eles tinham uma religião, né, bastante cheia de características marcantes, e essas características marcantes vão ser fundamentais para o modelo de arquitetura elaborado que os maias vão, né, fazer. Algumas das cidades, né, que depois ainda vão, né, ser muito estudadas pelos arqueólogos, elas são marcadas justamente por templos onde nós temos justamente um formato de pirâmide com uma base central, na parte superior dessas pirâmides. E essa base central servia muitas das vezes para a questão ali dos sacrifícios humanos, para as divindades e também para a observação do céu, certo? Com essa observação do céu, os maias vão trazer alguns elementos ali de astronomia, certo? Além disso, para eles fazerem essas pirâmides, eles vão precisar de certos cálculos matemáticos que vão ser muito bem elaborados para eles conseguirem fazer os encaixes milimétricos que eles faziam para essas pirâmides. Bom, dentro disso, os astecas eles vão ter ali, né, o seu auge por volta do século 7 depois de Cristo, mais ou menos, e por volta do século 9 e 10 depois de Cristo, a civilização maia ela vai começar a desaparecer. Bom, isso significa que a organização política dessas cidades, toda a movimentação dessas cidades maias, ela em grande parte vai diminuir, mas não significa que não sobreviveram alguns indivíduos que passaram a ter influência em outras civilizações. Um dos marcos das civilizações ameríndias, das civilizações nativas da América, é justamente essa rotação, uma sociedade surgindo após a outra desaparecer. E com isso nós temos, às vezes, a transição com, né, a manutenção de alguns elementos culturais, certo? Bom, quando nós falamos do fim da sociedade maia, não significa que alguns aspectos culturais não permaneceram. É só a gente trabalhar com a ideia de que os astecas tinham alguns elementos religiosos, culturais, de certa forma, próximos dos elementos religiosos dos maias. Bom, os maias, né, não se tem com exatidão o motivo do fim da civilização maia, mas muito se especula que num determinado momento houveram, né, guerras entre essas cidades-estados e o motivo dessas guerras foi uma determinada alteração climática que pode ter ocorrido, melhor dizendo, devido ao fato de que
quando eles começaram a elaborar aquela agricultura diferenciada que eles tinham e que depois vai ser aprimorada pelos astecas, quando eles começaram, né, a desenvolver uma agricultura ali na região, eles vão alterar o clima e com o clima alterado, né, as próximas colheitas não vão ser tão boas, a fome vai começar a existir nas cidades maias e essa fome vai gerar a disputa por alimento que vai causar as guerras. Então, o motivo é a escassez de alimentos e também as guerras. Isso são os motivos mais plausíveis, segundo as análises dos historiadores, dos arqueólogos, certo? Indo, né, para a sociedade asteca. A sociedade asteca ela vai surgir mais ou menos por volta do século XII, século XIII e vai sim trazer consigo muitos elementos da cultura maia. Mas os astecas, eles também vieram de uma região ali próxima ao atual Estados Unidos e eles vão se direcionar para a região central do México. O detalhe é que quando eles chegam na região central do México, num determinado momento eles vão conviver próximo a uma civilização que já existia naquela região, os homóplatas, salvo engano. E com isso, né, com esse convívio, eles vão crescer ali sob a proteção dos homóplatas e depois eles vão se tornar mais fortes e vão vencer essa civilização que existia ali antes. Com o desenvolvimento da civilização asteca, nós vamos ter uma organização diferente, uma organização política diferente da dos maias. Eles não vão se organizar em cidades e estados, e sim vão se organizar em um império. Eles vão construir um império na região central ali do México, certo? E vão inclusive dominar outras civilizações ali da região da América Central, onde eles vão basicamente, né, definir uma dominação por tributos. Então essas civilizações passaram a ser dominadas pelo Império Azteca, muitas delas conseguiam inclusive manter, né, a sua cultura, manter os seus elementos culturais, que pouco a pouco poderiam até, né, meio que anexar-se na cultura azteca, certo? Então essas civilizações conseguiam manter a sua cultura desde que eles estivessem ali pagando os impostos para os astecas. Os astecas, eles vão ser conhecidos justamente por ter ali uma agricultura extremamente diferenciada, coisa assim absurda. Se vocês pegarem o livro de vocês, os astecas eles desenvolveram as chamadas tinampas, que eram verdadeiros pedaços de terras que eles colocavam sobre os lagos. Com aquela terra mais úmida, né, sobre os lagos, eles conseguiam desenvolver ali um contingente de colheitas muito alto. As colheitas funcionavam muito bem, eles conseguiam tirar muito proveito desse modelo de plantação. E existiam verdadeiras cidades sobre água. Se vocês pegarem Tenochtitlan, que é a cidade, a sede do poder dos astecas, é uma cidade extremamente, sabe, diferente, né? Então, pesquisem, vocês vão realmente gostar do que eu estou falando, certo? Então, os astecas, nesse modelo de império, eles vão durar ali até a chegada dos espanhóis na virada do século XV para o século XVI. Com a dominação dos espanhóis, a civilização asteca, em poucos anos, ela vai sumir do mapa, certo? E a civilização asteca trouxe muitos aspectos culturais, né, que vão ser, né, depois vão se incluir, né, na cultura de diversas outras civilizações mundo afora, certo? Primeiro, eles tinham grandes fontes de ouro e prata que vão chamar a atenção dos espanhóis. Porém, a relação de ouro e prata do ouro, né, de certa forma, e com a prata que os astecas possuíam, era uma relação diferente. Eles não valorizavam igual ao europeu, certo? E além disso, os astecas eles tinham grandes habilidades em medicina, em astronomia, assim como os maias possuíam. Eles tinham uma matemática avançada e, né, o cardápio alimentício dos astecas era extremamente diferenciado. Eles consumiam cacau, feijão, pimenta né, infelizmente, eles tinham o hábito também do consumo do tabaco, que depois vai se popularizar mundo afora, certo?
Então, né, são vários elementos ali da cultura dos astecas que vão depois, né, ser, de certa forma, assimilado pelos espanhóis, que vão estar levando, né, esses elementos para outros locais do mundo e, inclusive, permanecem aí presentes até os dias de hoje. Não devemos esquecer também da batata. Quem não gosta de uma batatinha frita, inclusive, né? Bom, então é isso, galera. Os astecas, eles são uma civilização muito importante dentro da história dos povos nativos e a organização política deles, de império, vai levar aos astecas a serem uma cultura hegemônica durante boa parte ali entre os séculos 12, 13 até os séculos 15 e 16, certo? Os astecas conhecem o seu fim devido à ganância dos espanhóis, certo? Então, espero que vocês tenham compreendido. Próxima aula, né, segundo o roteiro de estudos, eu devo estar trabalhando novamente um revisional para P2 e mais à frente eu darei sequência ao conteúdo, certo? O conteúdo dessa matéria, né, a história dos povos pré-colombianos. Um forte abraço, galera. Até a próxima.